Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez, nós vamos deixar para você a palavra, que é o que está aqui atrás de mim, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é um dos livros mais lidos que existe, É um dos livros mais copiados que existe, um livro que existe, que tem várias traduções, Para você ver que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela não é só um livro de história. Aliás, ela não é um livro de história, Deixa eu me corrigir, mas ela é a palavra viva, a palavra santa e palavra poderosa do nosso eterno e maravilhoso Deus, tá bom? Se tem uma voz que nós devemos ficar firmados, se tem uma palavra que nós devemos ficar firmados, é nessa palavra. É como a mensagem que eu postei no vídeo anterior, nós devemos ouvir somente essa voz. Não devemos ficar firmados na nossa própria verdade, mas a Bíblia é a verdade absoluta. Foi o que nós aprendemos no vídeo anterior, E hoje nós vamos aprender, o título da nossa mensagem é Seja sensível à voz de Deus, tá? Se você gosta de anotar, anote aí, tá? Já peço que você deixe o seu joinha, você que já é inscrito, compartilhe, tá? E você que ainda vai se inscrever também, peço, por favor, deixe o seu joinha, compartilhe também, que você vai ajudar esse canal a alcançar mais pessoas, a qual o meu objetivo é levar o Evangelho de Jesus ao mundo. E se Ele me permitir, que assim será, tá bom? Então a nossa mensagem, ela está lá em Apocalipse, capítulo 3, o verso 20, que é uma palavra que até mesmo eu já usei essa palavra como evangelização, mas essa palavra, meu amigo e minha amiga, ela foi dirigida a uma igreja, tá? Eu já tenho até nesse canal falando dessa igreja, que é o título A Igreja que Jesus está de Fora. Essa palavra ela foi dirigida a uma igreja, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja a qual Jesus não tinha nada a favor dela. Jesus não tinha nenhum elogio, nada falando de positivo a respeito dessa igreja, porque era uma igreja que era firmada na sua própria verdade. É o vídeo anterior que eu postei, Era uma igreja que era firmada na sua própria verdade. Era uma igreja morna, ou seja, eles não eram nem do mundo e nem de Deus, eles eram nem meio lá, meio cá. E era uma igreja que eles eram materialistas. Por ser uma igreja rica, eles achavam que não precisava de mais nada. E espiritualmente era uma igreja pobre. E era uma igreja insensível a Deus, porque no versículo 20 de Apocalipse 3, Jesus ele estava batendo a porta dessa igreja. Então, significa que Jesus estava de fora dessa igreja, Triste isso, Porque essa igreja não era sensível a ele, era firmado em sua própria verdade. Coisa triste isso, Coisa triste isso, porque a pior coisa que a gente pode fazer na vida é ser insensível a Deus.
O que é uma pessoa insensível a Deus? É aquela pessoa que ela fala, Deus fala com ela, Deus dá oportunidade, Deus usa dos pregadores, Deus usa dos mensageiros. E a pessoa ela vai, vamos assim dizer, endurecendo o coração, ela ignora a Deus, né? Quantas pessoas que às vezes nos cultos, elas fingem que a palavra não é com ela. Elas fingem que Deus não está falando com ela. Às vezes a pessoa fala que a palavra foi para todo mundo, menos para ela. Ela vira para o vizinho dela que está sentado do lado dela e fala assim, ó, tá vendo? Essa palavra foi para você. Mas na verdade a palavra foi para ela também. Mas é uma pessoa, vamos assim dizer, tão insensível a Deus que ela ignora, ela finge que não é com ela. A Bíblia fala sobre isso em Zacarias, que o povo se fazia de surdo para Deus. E tem gente que é assim, meu amigo e minha amiga. Tem gente que, olha, o pregador ele dá a palavra, Deus dá a mensagem para ele, o pregador aconselha a pessoa. E muitas das vezes a pessoa finge que não é com ela. Falo isso para você por experiência própria. Eu sou pregador e quantas pessoas que a gente aconselha, quantas pessoas que a gente dá a palavra, quantas pessoas que a gente fala, fulano não faz assim, fulano não faz desse jeito, fulano não faz dessa forma, e a pessoa ela faz exatamente da maneira que nós pedimos para que ela não faça. Isso é muito triste. Porque se você for sensível à voz de Deus, meu amigo e minha amiga, automaticamente você vai estar à mercê ao diabo. Por mais que tem gente que não gosta de ouvir isso, mas a realidade é essa, né? Se você não está sensível à voz de Deus, automaticamente você vai estar sensível à voz do diabo. E eu pergunto para você, qual dos dois é bom, Deus ou o diabo? Obviamente que é Deus. Então por que resistir à voz de Deus se você pode dar ouvidos a Ele? Ele quer o seu bem, os planos dele são sempre o melhor. Então você vê, mesmo Jesus, ele tendo tudo contra essa igreja, você vê que Jesus ele não desistiu dessa igreja. Como Deus não desiste de bater na porta. É claro que tudo tem o tempo certo, tudo tem o seu limite. Porque tem gente que ela é tão mente fechada, ela é tão coração fechado, que ela acha que Deus tem que esperar por ela, Deus tem que esperar a vontade dela, e não é bem assim, tá? Não é porque Deus dá oportunidade que Deus ele vai se curvar diante de mim, de você, que Deus vai esperar pela nossa vontade, pelo nosso tempo, de jeito nenhum, tá? Tudo tem o seu tempo, e o tempo da volta de Cristo se aproxima, tá? A porta da graça vai se fechar, tá? Então, tudo tem o seu limite. Jesus está batendo na porta, sim. Jesus está dando oportunidade, sim. Mas vai existir um tempo que não vai haver mais oportunidade. Então o tempo é hoje. O tempo é agora. Né? Estamos chegando, nos aproximando de 2025 já. Estamos no último mês de 2024. E não adianta nada você achar que 2025 vai ser bom se você não faz a sua parte. Se você não ouve a Deus, se você não dá ouvidos a Deus. Se você for uma pessoa insensível a Deus, o ano
não vai fazer diferença nenhuma. Porque não é o ano que muda a história de alguém e a vida de alguém. Mas são as nossas atitudes em ser sensível a Deus, em obedecer a Deus. O centurião romano de Mateus 8, que não era nem um israelita, ele não era nem do povo de Israel. Mateus 8 fala isso, que ele era um centurião. O que é um centurião? Era um líder de 100 soldados, por isso a palavra centurião. Você vê, ele tinha um servo que considerava muito, que precisava de ajuda, e ele foi até Jesus. E Jesus queria ir na casa dele, curar o seu servo. O centurião falou: não, Senhor, não vai na minha casa, porque eu não sou digno que o Senhor entre lá. Ele foi humilde, né? Mas o que o centurião falou? Me dá somente uma palavra que a gente conhece muito, eu já preguei muito ela. O centurião, ele pediu só uma palavra. Está em Mateus 8 isso. Só uma palavra. Só uma palavra. E ele mesmo reconheceu, falou: Senhor, eu também sou sujeito à autoridade. Eu tenho homens que me obedecem, eu também obedeço ordens. Ou seja, ele reconheceu que Jesus era uma autoridade. Ele reconheceu que a palavra de Deus era uma autoridade. E você? Você tem reconhecido que isso aqui não é só um livro? Isso aqui não é só um livro. Isso aqui não é uma história em quadrinhos. Isso aqui, meu amigo e minha amiga, é a palavra de Deus. Não é uma história em quadrinhos. E você? Você tem reconhecido a autoridade que está nisso aqui? Isso aqui tem resposta para tudo. Tudo que você precisa, tudo que você necessita, você vai encontrar aqui. Você tem reconhecido ela? Ou você é uma pessoa que Deus tem falado com você e você tem tapado os ouvidos espiritualmente e fechado o coração? Como Jonas fez lá em Jonas capítulo 3, verso 1, que Deus havia falado novamente com Jonas. Por que Deus falou novamente? Porque Deus falou da primeira e ele não deu ouvido. Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Ignorou a voz de Deus e sofreu por isso. Um sofrimento desnecessário. João 10, 27 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas, elas ouvem a voz de Deus. Agora, uma pergunta que eu te faço: você tem sido ovelha ou tem sido bode? Porque existe a ovelha e o bode. O bode, ele é bruto, ele é áspero, ele é sem educação, ele é teimoso. O bode, se você colocar ele numa cerca de arame farpado, ele não fica lá. Mesmo machucando, ele dá um jeito de pular a cerca. Ele é teimoso, ele dá cabeçada. E eu falo para você, meu amigo e minha amiga, Jesus, ele não tem compromisso com bode, tá? Jesus, ele vai atrás das ovelhas, não dos bodes, tá? Que vai entrar no reino de Deus não são bodes, são ovelhas. No último dia, a Bíblia diz que Jesus, ele vai separar a ovelha dos bodes. E aí, que lado você quer ficar? Você quer continuar como bode, teimoso, fazendo a sua própria vontade, achando que do seu jeito é melhor, continuar dando cabeçada na vida, como tem muita gente dando? Não, meu amigo e minha amiga. Seja ovelha. João 10, 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouça a voz de Deus. Seja sensível à voz de Deus. Deus, ele sabe por que ele está falando essa palavra. Está falando com muitas pessoas aqui que me assistem. Então, para a gente finalizar, Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
um detalhe. Tem gente que está ouvindo a voz, sabe que é Jesus que está batendo, mas ela não está abrindo a porta. É que nem aquela pessoa que o cobrador bate na porta dela, bate, e a pessoa finge que não tem ninguém em casa. Pessoas que estão com a porta com cadeado, com 2 cadeados, né? Aquele cadeado grande de barracão, né? Tem gente que está aí com o coração desse jeito. Jesus está batendo na porta e ela não abre. Está trancada com 2 cadeados grandes. Está ignorando a Deus. Sabe que é Jesus que está batendo, mas não abre a porta. Então não adianta só ouvir, é preciso abrir. Continuando. Eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, tem que abrir a porta. Eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Na Nova Bíblia Viva está de uma outra maneira, né? Uma tradução mais atualizada. Na Nova Bíblia Viva está: eu entrarei em sua casa e farei para ele, e farei com ele companhia. Está diferente, né? Mas isso não tem importância. O que importa é que é palavra de Deus, né? No caso, na Bíblia Viva já não fala cearei. Mas é a mesma coisa, tá? Jesus, ele está batendo a porta e quer entrar. Eu gosto muito de pregar com a Nova Almeida, tá? Que é a Bíblia que eu uso. Então, na Nova Almeida ele fala, né? Eu cearei com ele. Ou seja, eu quero comer com ele, eu quero fazer companhia para ele. Eu quero estar na casa dele, eu quero tomar a direção da vida dele. Jesus, ele quer tomar o controle da sua vida, meu amigo e minha amiga. Jesus, ele quer sentar no banco do motorista. Mas isso aí vai depender de quem? De você. De você ser uma pessoa sensível à voz de quem? De Deus. Tá bom? O Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. O Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.